Olha só, meus irmãos, Apocalipse capítulo 1, voltamos nele novamente, que vamos estar explicando um pouco sobre cada capítulo. E o 1, irmãos, ele é muito interessante e ele é muito importante, lógico, o começo de tudo aqui. E já começa com a revelação de Jesus Cristo. Deus deu essa revelação para Jesus, Jesus revelou para um anjo, e esse anjo iria revelar para João. Mas se a gente decorrer no livro, a gente percebe que, ainda no capítulo 1, o próprio Jesus, ele se manifesta aqui no capítulo 1 para o seu amigo. Sabemos que o João ele estava preso na ilha chamada Patmos, já de idade muito avançada, era o último apóstolo dos 12 de Jesus, que ainda estava vivo, estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, assim como ele relata aqui no versículo 9. E colocaram ele lá para morrer, preso em uma ilha. Porém, o Senhor tinha outros planos para ele, tinha uma revelação ainda para ele, tinha algo importante para ele. Sabendo que ele já estava muito velho, de avançado de idade, e que quando o anjo começasse a revelar as coisas para ele, poderia acontecer algo com João. Por que aconteceria algo com João? Porque, meus irmãos, se a gente voltar lá no livro de Daniel, a gente percebe que quando o anjo trouxe respostas para Daniel e trouxe revelações para Daniel, Daniel era muito mais, não era tão jovem, já era um senhor de idade, porém não era tão velho quanto João, que estava preso numa ilha. E Daniel passou muito mal, teve febres, dores no corpo, nos ossos, tudo. Só faltou morrer quando teve revelações. Agora imagina João, sendo de idade muito avançada, talvez debilitado, preso em uma ilha, e o próprio Jesus resolveu aparecer para João antes mesmo do anjo começar a revelar. Logo a gente percebe que João ele foi um discípulo muito privilegiado. Dos 12 discípulos de Jesus, Jesus tinha um grupo seleto de 3. E desses 3, João era um. E dos 3, meus irmãos, Jesus tinha um amigo, e era exatamente João. João se reclinava no peito de Jesus. João, ele andou com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu Jesus na cruz, sendo morto, sendo crucificado. Depois ele viu Jesus ressuscitado. Mas antes disso, ele viu também Jesus transfigurado. E agora o próprio Jesus aparece para João como que, vamos dizer assim, na forma máxima de Jesus, glorificado, da mesma forma que Jesus está no céu, foi a mesma maneira que ele se apresenta para João aqui nesta ilha. Logo que a gente lê, não foi especificamente na ilha, porque diz assim a palavra de Deus no versículo 10: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, João foi arrebatado, provavelmente para o céu, e aí sim Jesus se revela para ele, antes mesmo do anjo começar a revelar. Olha só o que diz, versículo 12: Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol,
quando na sua maior força resplandece. Algumas traduções dizem que era o sol igual ao meio-dia. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o próprio Jesus foi quem morreu e quem ressuscitou. E ele se identifica aqui para João que é ele mesmo quem está diante dele. Ou seja, meus irmãos, capítulo 1 de Apocalipse ele é muito importante. Por quê? Porque através dessa revelação, tudo vai dar início aqui. Antes de tudo, lógico, como nós já falamos, o próprio Jesus se revela para o João, para que ele comece a desvendar todos os mistérios futuros. Lógico, quando a gente olha para o Apocalipse e lê ele, tem coisas do passado, tem coisas do presente, estou falando da época de João. Teve coisas do passado antes de João, teve coisas do presente na época de João, teve coisas futuras que já aconteceram, que estão acontecendo em nossa época e que ainda irão acontecer. Com isso, nós vamos estar discorrendo nos demais capítulos da Bíblia, amém?